Oi gente, mais um vídeo novo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu Notion, como que eu tenho usado ele no meu dia a dia para ser mais produtiva com ele, falando sobre os templates que eu tenho para cada área da minha vida e como eu tenho melhorado muito a questão da minha autoconfiança com os meus hábitos, da minha rotina para ser algo mais leve e mais saudável também. Mas antes de falar sobre e de mostrar também, se inscreva aqui embaixo no canal para quem ainda não é inscrito. Dá um joinha, comenta se vocês gostaram desse vídeo e compartilha também. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. Quando a gente pensa em questão de organização, organizar nossa vida, nossas metas, trabalhos, compromisso e tudo isso mais um pouco, mas é pensar também no nosso lado pessoal. Por mais que seja bom pensar no nosso lado profissional ou da faculdade, em questão de estudo, é bom, tem que pensar nisso mesmo também, mas também tem que prestar atenção na nossa saúde pessoal, na nossa saúde mental, não só fisicamente falando também, porque por mais que a gente tenha uma vida corrida, a gente tem que pensar na gente, ter aquele descanso, ou tirar um cochilo, fazer uma boa caminhada, fazer uma leitura, para não ser algo tão desgastante com tudo que a gente precisa fazer. A gente sabe das nossas prioridades, das nossas necessidades. A gente sabe disso, mas é também separar isso do nosso lado pessoal, do profissional, na nossa rotina, para ser algo mais leve, mais equilibrado. O que muitas pessoas me perguntam, Gi, como é que você faz tudo? Como é que você faz tudo e não ser tão cansativo? Ah, porque você é multitarefas, porque você consegue fazer tudo, porque você dá conta de tudo, você consegue fazer tudo. Eu consigo porque eu consigo separar as minhas coisas do que eu preciso fazer durante a minha rotina, para eu não ter uma rotina tão estressante, tão cansativa, que esse é o meu nicho aqui para vocês. É o que eu falo e eu vou falar nesse vídeo também. Mas eu vou falar de um modo que não seja tão repetitivo quanto os outros vídeos que eu tenho falado aqui para vocês. Então é manter uma boa organização, por mais que seja simples, mas que funcione e que mantenha esse equilíbrio na nossa rotina, no qual a gente consegue fazer tudo, no qual a gente se planejou. E como vocês sabem, eu faço aulas de dança, eu gravo para vocês para outras redes sociais também, não só por aqui. Eu tenho meu trabalho de CLT, só. Ah, e o meu treino também da academia, eu acabei de lembrar que isso tem me feito muito mais uma versão melhor de mim, o que eu tenho melhorado muito no meu condicionamento físico para ser melhor para mim, porque a dança é bom, sim, sem sombra de dúvida, mas eu teria que fazer exercícios a mais para eu ter um bom condicionamento físico, pensar na minha saúde física também, na minha saúde de forma geral, para eu ser uma versão melhor de mim e seguindo com esses meus hábitos, como a dança, o treino da academia, fazendo minha leitura, que eu sempre faço toda semana, e nisso também comendo bastante frutas, legumes, verduras, porque agora, não só agora, mas há um tempinho atrás, eu tenho mudado a minha alimentação para ser algo mais saudável e equilibrado, mas também eu não me restringo tanto porque eu não gosto de passar vontade. Então, por exemplo, assim, eu quero comer aquilo, eu vou comer, mas sem exagero. Então é isso que eu sempre penso, porque tem várias dietas diferentes de outras. Então eu acabei escolhendo essa minha dieta para mim, o que tem facilitado muito para mim, junto com uma nutricionista também, com várias dicas que ela tem me dado, eu acompanhando ela também com dicas do perfil dela, tudo isso mais um pouco, para poder permanecer isso na minha rotina. Mas o que isso tem a ver com o meu Notion? Tudo a ver, porque o meu Notion, agora eu vou falar do meu Notion, com os templates que eu tenho. Então eu penso assim, como o meu Notion tem facilitado muito para mim também, em questão de tudo isso que eu acabei de falar. Tem relação a tudo isso sim, por quê? No meu Notion eu tenho o meu planejamento semanal. Então eu penso, eu preciso fazer o que é a minha prioridade. E que isso tem me ajudado muito para eu lembrar das tarefas que eu preciso fazer e dos meus compromissos. Então, eu me organizo por lá para as tarefas da minha semana
e também na versão de calendário mensal com os meus compromissos. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Fiquem tranquilos, para vocês saberem como que eu me organizo para cada template. Esse, no caso, é assim o meu planejamento semanal com as metas da minha semana também, porque feito isso tem facilitado muito para mim. Eu não tenho esquecido nenhuma tarefa, nenhum compromisso, eu sinalizo para cada tarefa, para cada área da minha vida, o que é importante fazer isso para saber no qual se refere aquela minha tarefa, ou aquele meu compromisso, o que eu tenho que estar presente, o que eu não posso faltar de ir. E também eu tenho outro template que eu tenho usado, que são os meus livros. Vocês sabem que eu amo ler. Eu comecei a ler na pandemia, porque não podia sair, não podia fazer nada. Então eu pensei, poxa vida, o que eu vou fazer nessa pandemia? Eu não posso sair de casa. Eu fiquei com muito medo, confesso. Então eu comecei a ter esse hábito de ler, que é o que eu estava falando agora há pouco, incluir hábitos no nosso dia a dia para ser algo mais leve e render o nosso dia também, o que é importante, incluir hábitos no nosso dia a dia. Então, eu tenho começado. Nesse ano que eu comecei, nesse ano não, perdão, no ano da pandemia, eu li 12 livros. Para a minha primeira leitura, eu pensei, não, eu vou ser lenta, eu não vou conseguir ler. Será que eu vou dar conta de ler? Eu vou gostar? A minha vibe, como vocês sabem, é de suspense, thriller, aquele terror psicológico. E eu comecei a gostar e eu não parei mais. Então, nesse meu template, eu me organizo para cada livro. Então, tem aqueles livros que eu já finalizei, aqueles livros que eu quero ler ainda. Então, eu coloco todas as informações do livro. E que, inclusive, eu tenho lido esse livro aqui, que é A Garota do Lago. Eu tô em 15% dessa leitura. Eu tô no começo ainda, mas eu tô gostando bastante. A leitura, ela é muito tensa, ela é muito interessante, como que acontece tudo, com os meros detalhes. Então, lá tem o nome do autor, quantas páginas tem, o dia que eu comecei a ler e a data final da minha leitura e a pontuação desse livro. Também, se eu quiser fazer alguma anotação sobre esse livro, eu passo a anotar na parte de baixo e eu faço a minha análise do meu livro, a minha resenha, o que eu achei desse livro. Então, esse template tem me ajudado para eu me organizar para cada livro. Aquele livro que eu estou lendo, esse no momento, eu coloco todas as informações, junto com os outros que eu já terminei. Tem um que eu abandonei, que foi Entrevista com o Vampiro, porque eu achei muito difícil a escrita da leitura, por ser antigo, eu achei muito difícil. Eu acabei abandonando quase na metade do livro. Eu tentei ler, eu juro, mas não fluiu. Sabe quando não flui? Simplesmente não consegui terminar. Mas também tem outros templates do Notion que eu uso, que é metas de cada mês. Então eu penso, o que eu quero alcançar, o meu objetivo desse meu mês de setembro, por exemplo, economizar dinheiro, ficar menos no celular, treinar mais na semana, mais ensaios de dança, fazer o check-up da minha saúde. Então eu penso tudo nisso, o que eu preciso pensar em mim, seja em relação à saúde, hobbies, financeiro e pessoal. 4 tópicos e pronto. Quando finalizar o mês, quando acabar o mês, assim eu sinalizo quais que eu consegui atribuir esses meus objetivos, o que torna muito mais intuitivo e reflexivo também. A gente pensa, caramba, eu consegui fazer tudo, eu consegui alcançar esses meus objetivos. E nesse meu template tem facilitado muito para minha vida, para eu ser uma versão melhor de mim. Pensa no meu lado pessoal, da saúde, minha parte financeira, do meu trabalho, dos meus hobbies. É sobre isso esse meu template. Mas eu tenho outro template, agora em questão dos conteúdos aqui para vocês. Eu acho que é a parte mais interessante para vocês, né? Então eu vou mostrar. Mas sem muito spoiler, para não mostrar os outros conteúdos aqui para vocês. E nisso eu tenho uma versão de Kanban, como se fosse do Trello, mas também na versão de calendário de conteúdo, para eu ter uma noção que vídeo que eu tenho que terminar ainda de editar, ou de finalizar para poder editar depois, agendar. E que inclusive esse é o processo de toda criadora de conteúdo. A gente pensa, qual que eu tenho que gravar ainda para depois editar, para depois agendar, qual que eu tenho que idealizar, pensar naquele tema para dar
uma boa qualidade daquele bom conteúdo para vocês, eu penso tudo isso também. Eu me organizo assim para cada conteúdo, para cada rede social, com cada plataforma. Lá tem os meus roteiros, tem a descrição de cada vídeo, com as hashtags que precisa pôr também, as telas finais, com cada post do meu Instagram, aqui do canal, da versão de shorts que vocês têm gostado bastante, que eu tenho enviado bastante aqui para vocês. Logo em seguida eu tenho meu template do meu financeiro de cada mês que vai se passando, para eu controlar minhas saídas e entradas, do que eu preciso pagar ainda para poder finalizar aquela compra, aquela minha prestação, as minhas mensalidades, boletos da vida. E por fim eu vou falar do meu template do meu controlador de hábitos, no qual a gente estava conversando agora há pouco sobre isso. Então nele tem o meu habit tracker de todos os meus hábitos da minha semana. Então conforme que eu vou fazendo, eu vou colocando as minhas informações. Por exemplo, hoje eu fiz a minha leitura, eu bebi água, eu trabalhei aqui no canal para vocês, eu fiz as gravações. E a parte de baixo é quase a mesma coisa, a parte de cima que eu acabei de mostrar e falar aqui para vocês, que são os hábitos da minha semana, é com mais detalhes, é sobre a minha rotina matinal desde o final do dia, que é as informações do meu dia a dia, como que foi tudo. Então é assim que eu tenho me organizado no meu Notion, que facilita muito para mim, para as minhas coisas, para os meus afazeres, tudo isso mais um pouco, para poder pensar também no meu lado pessoal e que como isso tem facilitado muito para mim, na minha autoconfiança e para ser uma versão melhor de mim mesma. Não só em questão de organização e produtividade, mas também na questão de lazer e de pensar na gente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje e agora sim eu vou finalizar. Até o próximo conteúdo.